Voltamos para falar sobre o método da máxima verossimilhança, tá? Então nesse vídeo, pessoal, eu vou me afastar um pouco dos slides para tentar passar para vocês principalmente a intuição do método de máxima verossimilhança. Legal? Então, para isso eu vou abrir aqui o meu caderninho para a gente poder rabiscar bastante e falar sobre esse método, perfeito? Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma paginazinha em branco, né? Para a gente começar a pensar sobre como estimar parâmetros, como encontrar parâmetros populacionais. Vamos lembrar que nós fizemos uma figura muito ilustrativa do processo de inferência, né? Qual que é o pensamento por trás do processo de inferência. Então aqui, nesse quadradinho, eu tenho o que eu vou chamar aí da minha população. Tá? Então a gente imagina que existe uma população que está lá fixa, né? Estática no tempo. Tá? Dessa população eu vou retirar uma determinada amostra. Tá? E nós vimos que nesse curso nós estamos trabalhando sempre com amostragem aleatória simples com reposição. Tá? Que é a suposição padrão aí que a gente acaba utilizando por sua facilidade em termos de matemática envolvida nos cálculos. Tá? Desta população então nós vamos extrair uma amostra. E essa amostra nós vamos poder observar os seus valores. E agora nós queremos falar algo sobre a minha população baseado apenas nessa amostra. Perfeito? Então, se você lembrar lá do começo do nosso curso, eu falei que a estatística ela está fundamentada em três conceitos. O conceito de população, o conceito de variável, então vamos escrever aqui população, variável, né? E amostra. Tá? Então, agora que nós já temos a população e nós temos a amostra, nós temos que pensar o que é a nossa variável, o que eu tenho interesse em saber sobre essa população, tá certo? Vamos supor aqui, por simplicidade, que nós temos interesse em conhecer algo do tipo só se aquele indivíduo tem ou não tem. Então, por exemplo, pode ser algo como, se o indivíduo tem ou não tem uma doença, se ele usa ou não usa óculos, se ele vai ou não vai votar na próxima eleição, se ele vai ou não vai votar no candidato A, vai ou não no candidato B e assim por diante. Tá? Então, por simplicidade, vamos supor que nós temos uma variável. Agora, eu já vou fazer a minha primeira suposição. Essa variável é uma variável aleatória, tá certo? Cujos valores são apenas zeros e uns. Um eu vou chamar aqui de fracasso, tá? 0 eu vou chamar de fracasso, desculpe, e 1 eu vou chamar de sucesso. Tá? Então pensa sempre assim, se o indivíduo tem ou não tem alguma coisa. Vamos pensar um exemplo muito simples, que é se ele, por exemplo, votou ou não na última eleição. Então é uma variável aleatória que só tem dois potenciais valores, não votou e votou, perfeito? E nós podemos estar interessados em fazer uma pesquisa, vamos dizer assim, para estimar, né, qual que é a proporção de pessoas que vai ou não vai votar na próxima eleição, ou já votou ou não votou na última eleição. Então, tanto faz aí, a ideia é só uma questão aí da gente ter uma variável binária, perfeito? Vamos pensar que a gente está tentando estimar qual que é a proporção de pessoas que não vai votar ou que vai votar na próxima eleição, tá? Então, temos aqui uma variável binária, perfeito? Bom, cada um desses pontinhos aqui é o indivíduo dessa minha população, então eu poderia, de alguma forma, olhar todos eles e calcular a proporção populacional. Isso seria o meu parâmetro populacional, o meu parâmetro P. E é sobre este parâmetro que eu estou interessado em falar algo, em estimar ele de alguma forma, perfeito? Bom, eu não tenho acesso a toda essa população. Na verdade, muitas vezes eu nem sei muito bem como é essa população. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma suposição distribucional ou então nós, vamos dizer assim, nós fazemos uma modelagem estatística. O que é modelar estatisticamente? É falar o seguinte, olha, eu tenho essa variável aleatória para um conjunto de indivíduos I, e esta variável aleatória tem uma determinada distribuição de probabilidade, que eu vou usar esse símbolo aqui, né, para dizer assim, y segue uma distribuição de probabilidade. Bom, mas qual distribuição de probabilidade você pode pensar agora, né? Bom, aí você tem que olhar para a natureza da sua variável aleatória. No caso, a natureza da minha variável aleatória é uma binária. Então, qual distribuição de probabilidade nós falamos que é adequada para uma variável aleatória binária? No caso, é a distribuição de Bernoulli. Então, a distribuição de Bernoulli com parâmetro P, onde P
é justamente a probabilidade de sucesso. Note que a distribuição de Bernoulli caracteriza probabilisticamente uma variável aleatória do estilo binária. Então, nós saímos agora desta população e chegamos neste modelo estatístico. Esse modelo estatístico, por sua vez, também é descrito por um único parâmetro, que é o parâmetro P, que nesse caso também corresponde aí à proporção populacional de indivíduos que vão votar na próxima eleição. Perfeito? Então temos o nosso modelo. Note que a partir do momento que nós fizemos a modelagem, todo o nosso problema agora se concentra em falar algo sobre o P, ou estimar o parâmetro P de alguma forma, tá certo? Como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos de informação sobre o P, tá? Da onde que vai vir essa informação? Justamente da nossa amostra. Então nós podemos fazer uma suposição aqui, vamos pensar que eu observei alguns particulares valores, por exemplo, uma amostra como essa. Então eu fui a campo e olhei, mensurei 10 pessoas aleatoriamente, de alguma forma, né? Usando o meu plano aqui, amostragem aleatória simples com reposição. Eu posso ter obtido algo como esse não, esse não, esse não, esse vai, esse vai, esse vai, esse não, esse não. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Então eu tenho aqui 10 observações, então eu tenho n igual a 10 observações, ou seja, 10 realizações desta minha variável aleatória que está aqui, tá certo? Bom, então agora eu já tenho todos os componentes. Eu tenho quem que é a população, eu tenho a variável, tenho a amostra e eu já tenho o meu modelo para minha variável aleatória, perfeito? Tenho os dados que vão me trazer informação sobre esse parâmetro P. Agora o que nós precisamos é pensar, ok, mas como é que eu vou usar o valor, né, observado, essa particular amostra aqui, para falar algo sobre o parâmetro P? Esse é o nosso problema a partir de agora. E esse é o problema fundamental da inferência estatística. O que eu vou fazer com vocês nesse vídeo é apresentar a principal ideia do método de máxima verossimilhança de uma forma bastante informal. E depois nós vamos ir formalizando cada pedacinho do método no decorrer dos vídeos. Beleza? Então vamos pensar o seguinte. Bom, eu tenho aqui um conjunto de n variáveis aleatórias, que no caso n é igual a 10, que são cada uma delas do estilo Bernoulli, tá certo? Então se eu faço uma suposição adicional de que elas são independentes e identicamente distribuídas, o que significa isso? Que o que eu observei para esse indivíduo não influencia esse, não influencia esse e nenhum influencia o outro. E todos vêm do mesmo modelo Bernoulli, que tem uma população, que tem um parâmetro P de interesse, tá? Então, se isso é verdade, eu posso definir uma nova variável aleatória, que eu vou chamar aqui de x, que é a soma de i indo de 1 até n dos y's, tá? Então, agora sim, essa soma dos y's tem uma distribuição de probabilidade que eu também conheço, né? Qual que é a distribuição de probabilidade que ela tem? Como eu tenho a soma de n ensaios Bernoullis independentes com a mesma probabilidade de sucesso, então nós vimos que a distribuição de x é uma binomial com parâmetros n e p. Só que nesse caso, né, o n é sempre conhecido, então n é igual a 10. Tá? E agora é que vem a chave para a gente pensar no método da máxima verossimilhança. Como que é isso? Basicamente eu vou pensar o seguinte. Bom, como que eu poderia calcular a probabilidade de eu ver esta particular amostra que está aqui? No caso aqui, quanto que deu essa amostra, né? O x, nesse caso, foi 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ou seja, qual é a probabilidade de eu ver 5 sucessos em 10 ensaios Bernoulli? Como que eu vou calcular isso? Bom, uma vez que eu tenho a distribuição de probabilidade, eu calculo isso facilmente. Basicamente, eu vou fazer isso aqui. Qual que é a probabilidade de x ser igual a 5. Isso é igual a combinação de 10, 5 a 5, p elevado a 5, 1 menos p elevado a 10 menos 5. Professor, de onde veio isso? Isto é a distribuição binomial. Né? Então, de forma geral, na distribuição binomial, se eu tenho uma variável aleatória x que tem distribuição binomial com parâmetros NP, a probabilidade do x ser um particular valor x minúsculo é o quê? Combinação de nx a x, p elevado a x, 1 menos p, n menos x. Tá? Então essa daqui é a distribuição de probabilidade, a gente viu isso
no módulo lá de distribuições de probabilidade. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente, vamos dizer assim, adaptei a equação substituindo, né? Quem é o n e quem foi o x. Note que agora, quem é a única coisa que eu não conheço nessa equação? É justamente o p. O que seria o p? Bom, o p seria a proporção populacional que indexa o nosso modelo de Bernoulli. Ótimo. Bom, agora eu não conheço o p. É ele que eu quero encontrar. O que eu vou fazer agora? Bom, como eu não conheço, eu posso fazer algumas suposições sobre ele. Por exemplo, qual que é a probabilidade de eu observar 5 sucessos, supondo, então eu vou usar esse símbolo aqui, que é um certo abuso de notação, mas eu vou escrever assim, ó, supondo que P é igual a 0,3, por exemplo. Eu fiz essa suposição. Então, supondo que fosse 0,3, quanto que seria a probabilidade de eu ver 5 sucessos? Bom, isso a gente consegue calcular. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 10, 5 a 5, 0,3 elevado a 5, né? 1 menos 0,3, 10 menos 5. Isso eu consigo calcular, tá certo? Vamos ver quanto que dá essa probabilidade? Então, eu vou abrir aqui o meu R para a gente fazer essa continha aqui juntos, tá? Então, o que é isso aqui? Então, eu tenho uma variável aleatória, né? Que é x, que recebeu o valor 5, tá certo? E eu tenho o quê? Eu tenho uma distribuição binomial, tá? Que eu quero saber qual que é a probabilidade dela assumir o valor 5, caso, né? Eu tenho size igual a 10, no caso esse foi fixado, caso a probabilidade de sucesso fosse 0,3. Perfeito? Então tá lá, ó. Eu tenho esta probabilidade aqui. Então, caso a probabilidade fosse 0,3, a probabilidade de eu ver 5 sucessos em 10 ensaios do estilo Bernoulli é 0,10. 0,10,29. Bom, fiz isso para o 0,3, mas eu poderia fazer para um outro. Vamos supor, por exemplo, 0,5. Como é que ficaria isso? Então, ficaria isso aqui, ó. A probabilidade de x ser igual a 5, supondo que p é igual a 0,5. Vamos ver se a tua intuição tá legal. O que vocês acham? Vai ser maior ou vai ser menor do que 0,10? Vamos fazer a continha? Então, olha lá. 10, 5 a 5, 0,5 elevado a 5, 1 menos 0,5 elevado a 5. Vamos ver quanto que dá isso aqui? Então, usando aqui o nosso R, basta eu trocar essa probabilidadezinha aqui, ó. Então, olha lá, ó, 0,2460, 0,2460, muito maior. Então, agora, se eu fizer para você uma pergunta, olha, você só pode me dar um valor para o parâmetro P. E ele é ou 0,3 ou 0,5. Qual você acha que é? Bom, olhando aqui para o que nós fizemos aqui em termos de continha de probabilidade, você vai falar o seguinte, olha, se for 0,5, a probabilidade de você ver o que você viu é 0,24. Se for 0,3, a probabilidade de você ver o que você viu é 0,10. Então, nesse caso, eu vou ficar com o que tem a maior probabilidade de ter gerado a amostra que eu realmente observei, que nesse caso é o 0,5. Sacou? Então, essa é a ideia. Eu criei uma estratégia para comparar diferentes candidatos a estimadores, ou a estimativas, nesse caso aqui, do parâmetro P. Sacou? Bom, agora veja só. Uma vez que eu sei que o P é uma probabilidade, né, está no intervalo 0,1, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer um gráfico onde aqui no meu eixo X eu vou colocar candidatos ao parâmetro P, e aqui no eixo Y eu vou colocar essa função que está aqui, ó. Mas note que essa função que está aqui, ela só depende do P. Então eu vou reescrever ela de uma forma que é um pouquinho mais conveniente. Eu vou escrever assim, ó, a L de P, vou dar esse nome, né? Dado X é igual a quem? É igual a combinação, né, de 10, 5 a 5, P elevado a 5, 1 menos P elevado a 5. Tá certo?
E quem eu vou plotar nesse eixo aqui? Nesse eixo eu vou plotar justamente esta função. Essa função, o que ela nos trouxe? Ela nos trouxe uma medida da compatibilidade entre um particular valor do P e os dados que eu realmente observei. Esta função é extremamente importante em estatística, que ela recebeu um nome e ela é o que nós chamamos da função de verossimilhança. Perfeito? Agora, o que eu posso fazer? Bom, isso aqui é um valor real entre 0 e 1. Então eu posso tentar muitos valores e fazer uma função que vai me dar o quê? Vai me dar justamente a compatibilidade de um particular valor do P com a amostra que eu observei. Tá certo? E agora, a intuição está dada, né? Qual valor do P você vai utilizar? Você vai utilizar aquele que é o mais compatível possível com a amostra que você observou. Ou seja, você vai tentar buscar quem é o particular valor do P, que eu vou chamar aqui de P chapéu, que maximiza a compatibilidade entre o seu modelo e a sua amostra observada. E esse vai ser o que nós vamos chamar aí de uma estimativa de máxima verossimilhança. Perfeito? Então vamos lá de novo. O que nós criamos? Nós criamos uma função que nós chamamos de verossimilhança, que só depende do parâmetro desconhecido P, que nos mede a compatibilidade entre um particular candidato a valor do parâmetro e a amostra observada. Tá certo? Como a gente fez aqui em cima. Olha, aqui eu estou com esse candidato a valor do parâmetro. Qual que é a probabilidade de eu ver o que eu vi, dado ou supondo que o P fosse 0,3? Ah, é essa a probabilidade aqui. E supondo que é 0,5, é essa a probabilidade aqui. Quer dizer, esse aqui ó, tem mais compatibilidade com a minha amostra do que esse aqui. Então, quer dizer, entre esses dois eu vou ficar com esse. Agora eu posso fazer esse mesmo pensamento para muitos valores de P. Muitos e muitos e muitos. E isso vai me dar uma função. Tá certo? E essa função eu vou procurar qual que é aquele particular valor do P que é o mais compatível possível com a minha amostra. Legal? E isso vai ser o que nós vamos chamar aí de estimativa de máxima verossimilhança, tá? Note outra coisa muito importante, é o seguinte, olha, o particular valor da probabilidade não é importante. Por que não é importante? Porque isso aqui vai ser tão menor quanto o seu N cresce, tá? Então, o que importa não é o valor da verossimilhança em si, mas sim o ranqueamento entre eles, ou seja, quem é maior e quem é menor. Perfeito? Bom, vamos fazer esse grafo aqui no R para a gente ver como é que ele fica? Então, eu vou fazer aqui bem simples para vocês. Eu vou criar o seguinte, olha, eu vou criar um conjunto aqui de valores de P, que vai ser uma sequência entre 0.01 até 0.99, que tem 100 valores. São 100 candidatos a valor do P. São esses carinhas que estão aqui. Tá certo? E agora eu vou avaliar isso na minha função de verossimilhança. Quem que é a minha função de verossimilhança? É a distribuição binomial, né? Com x igual a 5, size igual a 10 e o P desconhecido. Né? Então, quem que é quem eu não conheço para avaliar aqui é justamente o parâmetro P. Então, isso aqui vai me dar a minha função L de P. Perfeito? E agora eu vou só fazer um gráfico disso, para a gente ver como é que é o comportamento. Olha lá o gráfico, que bonitinho. Veja só. Então aqui o que eu tenho? Todos os candidatos a valor do P e aqui a compatibilidade. Nesse caso, como nós estamos trabalhando com uma variável discreta, no eixo Y é a probabilidade de você ver o que você viu, caso o valor do parâmetro fosse algum desses candidatos que está aqui. E aí claramente você está vendo que aqui, ó, esse cara que está aqui, que no caso é o 0,5, é o mais compatível com a amostra que nós observamos, que nesse caso foi 5 sucessos em 10 ensaios Bernoullis. Perfeito? Bom, então com isso nós temos uma forma, né, ou uma estratégia para procurar uma boa estimativa de máxima verossimilhança. E quando a gente olhar essa estimativa não mais como função do valor observado, mas sim da variável aleatória, nós vamos chamar esse cara de um estimador de máxima verossimilhança. Perfeito? Então, temos essa ideia fixada na nossa cabeça. Bom, qual que é o outro objetivo fundamental da inferência estatística? É reportar
a nossa incerteza. Incerteza que vem da onde? Do fato de estarmos trabalhando com uma variável aleatória e que nós só temos uma amostra, perfeito? Então, no caso aqui, nós temos só apenas uma amostra de tamanho 10. Esse cara aqui, ó, é o mais compatível com a nossa amostra. Mas talvez esse outro cara aqui não seja tão incompatível assim, tá? Esse outro também talvez não seja tão incompatível. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem um conjunto de valores que estão aqui próximo desse que tem uma boa compatibilidade com a amostra, que também seriam bons candidatos ao verdadeiro valor do parâmetro, tá? Então, se nós fizermos um corte nesta função e pegarmos esses valores aqui, vamos chamar de P chapéu lower e P chapéu upper, eles vão ser aí o que nós chamamos de um intervalo e na forma geral aí, né, de confiança para o parâmetro P, tá? Então essa é a outra, vamos dizer assim, isso é uma das formas de construir um intervalo de confiança olhando para a função de verossimilhança. Claro que o problema é aonde que nós vamos cortar, mas isso nós vamos ver com bastante detalhes num módulo que vai ser específico de intervalos de confiança e testes de hipóteses, tá? E agora, já falando, né, o último grande aspecto da inferência estatística é o teste de hipótese, né? Então, falando de forma bem rápida, qual que é a ideia de um teste de hipótese? Uma hipótese estatística é qualquer afirmação sobre o verdadeiro valor de um determinado parâmetro. Por exemplo, H0, nossa hipótese nula, eu vou supor para você que P é igual a 0,4. Né? E a hipótese alternativa vai sempre negar a hipótese nula de alguma forma. Por exemplo, 0, é diferente de 0,4. Né? No nosso exemplo, como nós temos 5 ensaios Bernoullis, nós temos 5 sucessos em 10 ensaios, né? A nossa estimativa, né? Note que essa estimativa, que é o ponto de máxima, a gente não mostrou isso, mas é a proporção amostral. Né? Então, aqui em cima, quem que vai estar? Vai estar o nosso... nosso 0,5, né? P chapéu é 0,5 nesse exemplo nosso aqui, tá? E eu estou fazendo esse teste, mas será que tem evidências significativas para eu dizer, para eu rejeitar essa hipótese aqui de que o P é 0,4? Então, basicamente, como eu tenho essa função aqui que mede a compatibilidade de um particular valor do P com os dados, o que que eu vou fazer? Bom, eu vou vir aqui e vou ver, bom, onde está o 0,4? O 0,4 está aqui. E vou projetar lá na minha função de compatibilidade. E vou ver quanto é a compatibilidade. Tá certo? Uma vez que eu vi quanto que é a compatibilidade, eu vou ter que decidir se fazer um gráfico aqui novamente, só para limpar bem, né? Então, vamos lá. Tenho aqui a minha função de compatibilidade. Esse é o mais compatível, que eu vou chamar de P chapéu. E esse aqui é o que eu quero testar. Esse é o meu P0. Vou chamar P0 é o que? O P sobre a hipótese nula. Tá? E a minha hipótese alternativa. Tá? Bom, uma vez que eu tenho esta ideia, né? Então eu tenho esta função de compatibilidade, que é a minha função de verossimilhança. Tá? E eu tenho o valor mais compatível e eu tenho o valor sobre a minha hipótese nula. O que que eu quero saber agora? Basicamente eu quero saber se esse cara é diferente desse outro cara aqui, de forma que eu possa rejeitar essa hipótese. Tá? Ou seja, nós estamos falando em se essa distância entre esses dois pontos é grande ou não. E aí, basicamente, nós vamos pensar, bom, mas como que eu meço a distância entre esses dois caras? E aí, existem diversas formas olhando para essa figura e vão gerar diferentes estratégias de construir testes de hipóteses. Tá? Então, a primeira forma seria você olhar aqui, ó, olhar a distância nesse eixo, no eixo X. Essa distância aqui. Quando você olha para essa distância, né, ou essa distância aqui, é a base para os testes que nós chamamos do tipo WALD. Tá? Uma outra opção é você olhar para o eixo Y, onde aqui você tem quem? Você tem a L em P chapéu e aqui você tem a L em P0. Né? E aí você pode fazer, por exemplo, a razão entre essas duas coisas. E aqui nós temos o chamado teste da razão de verossimilhanças. Então, o teste da razão de verossimilhança está olhando a distância nesse eixo. Tá? E a última forma que nós vamos falar nesse curso
é olhar, é pensar o seguinte, bom, quanto que é a inclinação da reta tangente a esse ponto? Bom, como esse é o ponto de máximo, a inclinação dessa reta é zero, né? E a dessa daqui? Bom, a dessa daqui vai ser uma outra quantidade. Se essa quantidade for perto o suficiente de zero, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não estou muito longe do ponto de máximo, então isso daqui talvez eu não tenha evidências para rejeitá-lo, né? Por outro lado, se essa inclinação for muito grande, quer dizer que eu estou muito longe do ponto do máximo, então eu tenho evidências para rejeitar essa hipótese, tá? Então, essas foram as ideias gerais do método da máxima verossimilhança. Tudo gira em torno da função de verossimilhança. O que nós vamos ver no decorrer agora desse curso é as várias tecnicalidades, as definições e também as propriedades que os estimadores resultantes desta ideia têm. Legal? Então vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!